continuo nesse assunto da família, de família. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra no texto lá de 2 Reis 4, versículo 18, 19 e 20, são os versículos que eu leio inicialmente. 2 Reis 4, 18, 19 e 20. Texto lá da mulher sunamita. Diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Amém. Que Deus seja louvado pela sua palavra e que Ele fale aos nossos corações. Não sei se disse isso na minha outra mensagem. Não há na Bíblia um modelo sobre como construir uma família que sirva de padrão para nós nos dias de hoje. Isto porque cada família é um organismo próprio, com características próprias e com um sistema de vida próprio. Para entendermos esta afirmação, a gente examina a lei, as leis estabelecidas por Deus para o seu povo. As leis foram dadas para serem cumpridas e não debatidas e não interpretadas. O que você acha? Isso dá para fazer, dá para obedecer, não dá, você concorda? Não. Quando a lei de Deus foi dada ao seu povo, ela foi dada apenas para que aquele povo a obedecesse. Não foi feita uma reunião, não se perguntou opiniões. Deus deu a lei a Moisés de uma maneira sobrenatural e Moisés então a deu ao povo. Exemplificando um pouquinho mais, quando Deus diz não matarás, ou não furtarás, ou não dirás falso testemunho, Ele está estabelecendo uma regra. Ele está estabelecendo uma norma que não se pode mudar, tendo em vista, por exemplo, interesses pessoais. Não, isso para mim hoje, não, para mim não vai dar, porque a base do meu trabalho é falso testemunho. É um plantando, é fake que diz, notícia fake, é plantando isso, não, lá é assim, aliás o meu trabalho, então não dá para mim, não dá falso testemunho. Então, mas quando a Bíblia fala sobre a família, ela está sempre se referindo a uma família particular, a uma família específica, não estabelecendo através da família descrita na Bíblia, um padrão a ser seguido por todo mundo, de uma maneira absoluta, claro, porque não dá. Quando o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago falaram sobre a família, eles não estavam criando leis rígidas, mas estabelecendo princípios. E esses princípios tinham e têm como razão formar uma família boa, uma família saudável. Uma família saudável. Ao declarar mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, Paulo estava estabelecendo um princípio sobre o relacionamento conjugal. Hoje muitos casais não colocam este princípio em prática. E por esta razão provocam uma série de problemas dentro dos lares. O princípio da independência, da liberdade, superou, nos dias atuais, o princípio da submissão. As pessoas, tem muita gente hoje que tem alergia, que quase que vomita quando você diz que ele deve ser submisso, deve ter uma vida de submissão. Não, que isso? A época da escravatura já passou, a pessoa vai para essa coisa, que submissão é coisa só de escravo.
Portanto, o que as histórias bíblicas relatam são experiências vividas por pessoas, por famílias, por casais, que podem ser aproveitadas ainda hoje. Por exemplo, nenhuma família vai seguir o exemplo de Abraão, por exemplo, no que se refere a ter mentido a respeito da sua esposa. Não, o que aconteceu na família de Abraão, naquele exato momento, não é algo que a gente deve... Ah, não, Abraão mentiu, eu também vou mentir. Não, esse não é um princípio estabelecido para todos nós. Nenhuma esposa deve seguir o conselho da esposa de Jó. Né? Morre logo, miserável. Amaldiçoa o teu Deus. Chuta a tua fé. Então, a forma como você administra e dirige a sua casa, a sua família, é algo pessoal. Claro que nós temos princípios, mas assim, não dá para pegar tudo do jeito que você faz e dizer que todo mundo tem que fazer. Não tem uma família que se possa pegar e dizer assim, tudo, tintim por tintim, que esta família faz, deve ser o padrão para todo mundo. A forma como você administra, dirige a sua casa, a sua família, é algo pessoal. Depende do seu salário, depende de onde você mora, depende do país, depende da lei, depende do estado, depende de um monte de coisa. Eu posso olhar para você, se a gente tem comunhão, ver como que você faz, os princípios que você adota com respeito, por exemplo, às finanças, se você libera ou não o cartão de crédito para sua esposa, eu posso olhar isso e ver se eu vou fazer isso. Se você dá à sua esposa ou não dá uma mesada, de repente você não consegue dar uma mesada, dar uma cadeirada, sei lá. A gente pode ir trocando algumas formas, mas isso não quer dizer que tem que ser padrão para todo mundo. É nesse contexto. Então não há como seguir o seu modelo, por exemplo, de administração familiar, porque você é um jeito, você é de um jeito, você tem um gosto, você tem uma renda. Ah, não, fulano faz assim, eu vou fazer também. Não é simples assim. Como não há uma regra fixa para se criar filhos. Bom, ensina a criança o caminho. Bom, nós temos essa coisa maior, mas eu estou falando da maneira prática. Se você vai ensinar seus filhos uma regra, se eles vão dormir até a hora que eles quiserem, se você vai acordar eles cedo para outras coisas, esse tipo de administração da vida, do dia a dia, que não dá para fazer igual. Para você é bom de um jeito, é confortável. Se os seus filhos são inteligentes, se não são, se para eles podem certas coisas, se para eles não é fácil. Então, cada um tem uma forma, tem uma maneira, em cima daquilo que viveu na sua casa, em cima daquilo que aprendeu, que estudou, que viu, que copiou. Mas não dá para dizer assim, bom, esse é o padrão para todo mundo. Para onde você for, o padrão é esse. Então, ao lermos esta experiência desta mulher sunamita, no texto aqui de Reis, capítulo 4, segundo Reis, capítulo 4, nós podemos perceber alguns princípios que ainda hoje podem e vão nos ajudar a vencer as surpresas que a vida nos apresenta. Então, a história é conhecida, esta mulher sem nome tomou uma decisão de honrar o homem de Deus, uma atitude louvável, que nem todos apreciam, é verdade, mas uma atitude louvável. Fiquei pensando nos dias de hoje, ela seria taxada de bajuladora, de pastor, de profeta. Ela podia correr alguns julgamentos, aí está querendo aparecer. Ela podia ser censurada, até pelos hebreus, ou nos dias de hoje podia ser censurada pela igreja, pelos crentes. Aí está pensando que o pastor é só dela. Enfim, essas coisas que muitos de nós já vimos e ouvimos por aí. Ela abriu sua casa para que o homem de Deus pudesse ter um lugar de descanso. Como gratidão, o profeta lhe fez uma promessa dizendo que ela geraria um filho. A promessa, como toda promessa de Deus, se cumpriu cabalmente. Um dia o menino já crescido foi ao campo trabalhar com o pai, o texto que nós lemos, e de repente teve um mal súbito, desmaiou. E neste ponto nós temos um princípio que precisa ser bem compreendido. Sabemos que o pai representava e ainda representa o chefe, o líder,
o pastor da família, o sacerdote do lar. Mesmo com o envolvimento da mulher em todos os setores da sociedade, o marido ainda permanece como sendo o líder, o cabeça, palavra que você quiser usar, da casa. Mas nesse texto, nós vemos como certos princípios são e foram deixados de lado. O que fez o pai? O que fez o líder? O que fez o pastor desta família ao receber a notícia que o seu filho estava passando mal, que o seu filho não estava se sentindo bem? O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Não é estranho? Não lhe parece estranho esta atitude de um pai que tinha o filho trabalhando ao seu lado? Será que você faria isso? Será que você tem o seu filho trabalhando com você na lavoura, na oficina, e o seu filho passa mal? Aí você fica lá, leva ele para a mãe dele. Eu estou muito ocupado com isso aqui. Então o pai, ao invés de atendê-lo, socorrê-lo, mandou que ele fosse levado à sua mãe. Ele nem acompanhou os servos que levaram o filho para casa. Você sabe que esse tipo de procedimento não nos é estranho ainda nos dias de hoje. Para muitos pais, o trabalho parece ser mais importante do que a vida da família. A velha não deixa de ser um fundo de verdade. Mas se eu não trabalhar, eu tenho que levar o dinheiro para casa. Mas para muitos pais, isso continua sendo dessa perspectiva. O trabalho parece mais importante do que a vida daquela família. Eu gosto de uma velha historinha, ilustração, sobre o filho que perguntou ao pai quanto custava a sua hora de trabalho. O pai disse que a sua hora custava R$10. E o filho então começou a guardar moedas de R$1, até que completou os R$10. Então chegou para o pai e disse: pai, aqui estão os R$10 da sua hora de trabalho. Agora o senhor pode me vender uma hora para nós brincarmos. Essa pode parecer apenas uma historinha, e é uma historinha de criança, mas retrata uma grande verdade, retrata uma grande realidade. Mesmo sabendo que nas horas de crise, de aperto, a mãe é quase que insubstituível, mesmo assim esse procedimento não pode caber dentro de uma família que se diz cristã, que se diz temente a Deus. Agora, veja o que esta mãe fez quando recebeu seu filho desmaiado. E aqui eu quero pontuar o seguinte: esses princípios não são específicos de uma mãe. Eles devem estar presentes na vida do pai e na vida da mãe, e também na vida de todos os membros de uma família. São princípios bíblicos que podem fazer uma grande diferença na vida de uma família, de uma casa, de um lar. Então eu quero compartilhar com você esses princípios. O primeiro princípio é o de não permitir que o desespero de uma crise, porque as crises trazem aflição, as crises, os problemas trazem uma angústia, ou uma doença, ou desemprego, ou um filho que estava bem, no outro dia está com um problema, não sabe o que aconteceu, saiu tão bem, agora teve uma crise, teve uma convulsão. Então, esse é um princípio que nós temos que nos apegar. Não permitir que o desespero diante da crise anule a bênção recebida de Deus. Anule a bênção recebida. Diz aí o versículo 20, o servo o pegou e o levou à mãe, o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Dizem que não há
lugar mais reconfortante do que o colo de uma mãe. Esta mulher permaneceu durante algumas horas com o filho no colo. A Bíblia não diz o que ela fez durante este tempo. O que você acha que ela fez? O que você acha que ela fez? O tempo que o filho ficou no colo dela? Cantou uma música de ninar? Hein? Acha que ela ficou muda que nem você? O que você acha que ela fez? Orou? Clamou? Ele estava com febre, não estava? Botou um pano, quis dar um conforto. Mas nós não sabemos. Eu creio, como algumas pessoas se manifestaram aqui, que ela deve ter ficado em oração durante aquele tempo. Eu imagino que sim, pelo comportamento dela, pelo discernimento que o profeta era um homem de Deus, por todas as iniciativas dela. Quando ela recebe a profecia, que ela fala, poxa, Senhor, não brinca com isso, isso é meu sonho. Eu creio que ela ficou orando. Nós sabemos que esta é uma capacidade inerente da mulher e em especial das mães. O interessante é que ela não se deixou dominar pelo desespero. Pelo menos a narrativa bíblica não nos passa isso. Este princípio, se colocado em prática hoje, creio eu, pode fazer uma grande diferença na vida da família quando os ventos contrários sopram. Não permitir que crise nenhuma anule a nossa bênção, anule as obras de Deus na nossa vida, anule aquilo que o Senhor realizou na nossa vida. Um segundo princípio, que é o de não permitir que as nossas limitações limitem o poder de Deus. Eu falando assim, parece muito legal, muito bacaninha, muito simples, mas pense quantas vezes nós procedemos desta forma. Nós, por causa das nossas incapacidades e limitações, nós também ficamos projetando que também, será que Deus vai dar para Deus? Será que Deus vai dar certo? Será que Deus aguenta? Será que Deus pode? Será que Deus vai? Diz o versículo 21, que nós não lemos, né? Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deixou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Eu leio isso aqui e eu entendo o seguinte: ela foi até onde as suas forças a levaram. Ela ficou com o menino no colo, ela orou pelo menino, e quando o menino morreu, é significativo que ela não o levou para o seu quarto, ela não o levou para a sua cama king size, ela o levou para o quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Quando percebeu que não havia mais nada a fazer, ela foi em busca do homem de Deus. No meio da sua dor, então, entendo eu, ela não perdeu a direção, ela não perdeu o equilíbrio. No meio daquela dor, que quem já viveu diz que é excruciante, terrível, ela não perde, eu diria, o seu equilíbrio. Ela não perde uma direção. Ela vai, sobe, coloca o menino no quarto do homem de Deus, fecha a porta e sai para buscar a ajuda do homem de Deus. Sai já sabendo onde que ela ia, o que ela ia fazer. Eu nunca tive essa experiência, mas a Bíblia diz, e alguns dizem, que é muito difícil você lidar com uma mulher histérica, uma mulher descontrolada. Por isso Salomão afirmou, é melhor morar num eirado do que num eirado com frio, com chuva, do que dentro de uma casa com uma mulher histérica, com uma mulher descontrolada. Observe que ela agiu
de uma forma natural. Eu não sei se alguém tivesse passado por ela na casa, você está fazendo o quê? Não, está tudo bem. Deixando meu filho aqui em cima para descansar. Eu não sei. Mas ela agiu de uma forma natural, como se nada tivesse acontecido. Ela agiu de uma forma como se o seu filho não estivesse morto. Ela foi até o campo encontrar-se com o marido, com a maior naturalidade, como se nada de anormal tivesse ocorrido. Ela fez um pedido. Está aí no versículo 22. Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Não. Ela não veio gritando, descabelada, e o marido, o que aconteceu? O menino morreu. Aí, fácil não, né? E aí quem fica muito preso a essa separação do Velho Testamento, do Novo Testamento, da graça aqui, da graça lá, eu leio o Velho Testamento e eu vejo graça de Deus para tudo quanto é lado do Velho Testamento. Ela só não está nominada graça de Deus lá, ela só não tem esse título lá. Mas você há de concordar comigo que essa mulher tinha que ter muita graça de Deus na vida dela. Muita graça de Deus na vida dela. Não é? Observe mais uma vez a atitude do marido. Ele nem mesmo perguntou como estava o menino. Se ela está vindo, o que foi? Como é que está o garoto? Está bem? Já passou a dor? Já passou o mal-estar dele? Não pergunta nada. Né? Perguntou nada. Infelizmente, há maridos que ainda agem assim. Ele demonstrou uma falta de interesse que chega até a nos assustar, que nos conduz a uma perplexidade. Meu Deus, que é isso? Que pai é esse? Que marido é esse, rapaz? Dá vontade logo de falar para ele, tu não é macho não, sujeito. Que é isso? Não querem saber de nada. Estão voltados apenas para os seus interesses pessoais. Afinal, ela estava trabalhando para levar o sustento para casa. Ela estava trabalhando para atender os caprichos da mulher dele, que quer fazer quartinho para profeta de Deus. Então tem que trabalhar. Pare e se pergunte, mas o que é mais importante para nós? O que é mais importante para nós? Cuidar da bênção que Deus nos deu, que se chama a família. Ou pensar no trabalho como o elemento mais importante da nossa vida. Ouça, se esse princípio de não permitir que as nossas limitações limitem o poder de Deus, com certeza muitos problemas teriam um fim diferente do que tem tido na vida de muitas pessoas e de muitos cristãos. Quando você perceber que não há saída, escolha o caminho, busque forças, primeiro para não se desesperar. Lembre-se que suas limitações não podem limitar a graça, o poder e a bondade do seu Deus. A minha limitação, a minha fraqueza. A Bíblia diz que Deus nos assiste na nossa fraqueza. E eu entendo isso até com a nossa fraqueza de crer. Não é só na nossa fraqueza humana, não é no nosso braço, na nossa emoção que se descontrola. A Bíblia diz que Deus nos assiste nessas horas, que Deus nos assiste na fraqueza da nossa fé. Mas você tem que pelo menos se aplicar a isso. Você tem que pelo menos me ouvir nesta manhã e dizer, não, eu preciso trazer este princípio para a minha vida. Não deixar que as minhas limitações limitem o poder de Deus, a graça de Deus.
Terceiro princípio nos mostra que nas horas de decisão, a melhor coisa a fazer é falar com a pessoa certa. Eu já falei para você, eu procuro guiar as minhas ações, as minhas decisões, as minhas posturas nas dificuldades da vida normais, em geral, e sempre procurar falar com a pessoa certa. Quando eu procuro resolver um problema de qualquer situação com alguém, aquela pessoa só me diz que não tem condição, que não sabe que não pode, eu sempre quero, não vou embora dizendo não tem jeito, não pode. Eu falo, não, eu preciso falar com outra pessoa. Se você não pode, se você não sabe, me chama quem pode, quem sabe. Me chama aí quem resolve, não é? Me chama quem resolve. Tive uma experiência, algum tempo atrás, no banco, um problema aqui na conta da igreja, uma situação, fui lá no banco. Aí o que é? Não, mas eu estou aqui. Não, é porque os bancos hoje eles fazem um cruzamento de dados, né? Se você for no banco e pegar lá a conta da nossa igreja, que tem o meu nome lá como presidente da igreja e meu CPF, o banco puxa uma lista de coisas linkadas ao meu nome. Então, assim, aonde o meu CPF aparece, no conselho, que é uma instituição, na igreja de Nova Vida, não sei de onde, Juiz de Fora, eu sou não sei o que lá. Então, aparece aqui na nossa conta um monte de coisa. Eles fazem um tipo de entrelaçamento. Então, alguém que já tinha feito parte aqui da igreja de Caxias, estava com um problema, e aí apareceu lá, veio lá, não, é porque essa pessoa está com uma restrição. Sim, mas essa pessoa não está mais no documento da igreja. Não, mas é porque o senhor informou. Minha filha, como é que eu vou assinar um troço da igreja sem estar documentado? Está aí o documento da igreja, pô. Se vocês lançaram tudo isso na hora que veio um documento, na hora que veio o outro, vocês não excluíram, o que eu posso fazer? Mas eu não posso excluir. Vai ter que excluir, minha filha. Não, o senhor tem que trazer. Eu não vou trazer nada. Eu não vou trazer nada aqui. O documento que você está me pedindo, eu já trouxe. Eu que quero saber cadê o documento. Cadê o documento? Você jogou fora? Não, é porque eu não posso tirar. Minha filha, chama quem pode. Se você não pode, vê quem vai resolver isso. Porque eu até posso trazer, mas para mim é um absurdo, é uma arbitrariedade. Eu não vou trazer. Aí saiu um pouquinho do espírito. Até aí eu estava bem. Eu já estava com a minha veia aqui estufada, mas eu estava bem. Eu falei, eu não vou trazer porcaria nenhuma. Aí ela ficou assim, não, eu já excluí o nome. Você falou que não podia. Então é assim, né? Então, em certas situações, se você deixar a primeira negativa, se você deixar a primeira embarreiramento prevalecer, você vai perder tudo. E espiritualmente também é assim. A gente aceita. A gente não tem aquela coisa, não, me chama quem resolve, deixa eu falar com quem resolve. A mãe fez tudo pela criança, ficou ali, orou, colocou ela na cama, agora eu vou em busca de quem resolve. Vou falar com o marido dela só para arrumar o Uber. Pega um jegue aí, pega um jumento aí, vê um C para me levar lá. Que eu tenho que falar um negócio com o homem de Deus. Sem vergonha. Nem falou assim, o que você quer, minha filha? Quer que eu te leve? Como é que está o menino? Pergunta nada. Mas aquela mulher evidenciou essa virtude, não é? Tomou essa decisão, não deixou que as suas limitações limitassem a graça, o poder e a bondade de Deus, e nos ensina esse princípio, que nas horas de decisão, a melhor coisa a fazer é falar com a pessoa certa. O marido não tinha como ajudá-la. O servo do profeta não conseguiu resolver o problema da mulher. Ela foi a quem deveria ir. Muitos problemas que a gente tem que não são resolvidos e até geram outros problemas é que a gente fala com quem não pode ajudar. A gente pede conselho para quem não tem conselho verdadeiro para nos dar.
seguimos opiniões e palpites. Em certas horas da nossa vida, a última coisa que você precisa é de palpite. A última coisa que você precisa é de uma certa opinião, A, B ou C. O que você precisa é buscar a Deus. O que você precisa é buscar a palavra de Deus. Você precisa buscar um servo de Deus. Ela foi a quem ela deveria ir, foi buscar aquele que, em nome do Senhor, abriu a madre dela. Foi aquele homem que, amando do Senhor, abriu a boca e falou: daqui a um ano você vai estar com uma criança no colo. Ela foi a essa pessoa. Veja o que ela disse ao profeta, versículo 30. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, eu não irei. Se você não for lá em casa, se você não for lá, eu vou ficar aqui até você ir. Então, diz o texto, ele foi com ela. Essa determinação revelou a sua certeza de que a pessoa certa para socorrer o seu filho era o profeta. É você, profeta, é só você que vai resolver isso. Interessante que ela não pensou no filho que deixara na cama morto. A única coisa que ela poderia fazer, estava fazendo: buscar socorro em Deus. Por isso o profeta não teve outra alternativa senão acompanhá-la. E quando você tem certeza de que está falando com a pessoa certa, então não arrede pé. Quando você tem certeza que você está falando com a pessoa certa, fique ali, firme ali, não se deixe levar por nada. Mas quando falar com a pessoa errada, não perca tempo em explicações. É por esta razão que todos nós precisamos ter amigos, pessoas que possamos recorrer nas horas críticas da vida. O que impede você de recorrer a pessoas em momentos críticos na sua vida? É o orgulho. Fala para o irmão do lado: irmão, o orgulho é uma droga. Fala para ele: é uma droga. Orgulho é uma droga. Orgulho é uma droga. É uma droga, é um problema. É um encosto, é um demônio, sei lá o que é isso. É um fardo, é uma pedra. Orgulho. Às vezes a gente tem as pessoas certas para recorrer, mas a gente não. Às vezes a gente não considera aquela pessoa nosso amigo, embora a pessoa até seja. É por esta razão que todos nós precisamos ter amigos, pessoas a quem possamos recorrer nas horas críticas da nossa vida. Uma igreja, um ministério que caminha sozinho, por exemplo, é um prato cheio para desvios, é um prato cheio para novidades, para práticas que nada tem a ver com o projeto de Deus. Querido, você precisa de mim, e eu preciso mais ainda de você. Entenda que nós precisamos, sim, um dos outros. Que haja entre nós aquela confiança, capaz de abrir as portas para uma comunhão de amizade, de amor, de fraternidade, e que seja também gerador de bênção e de milagre, como foi no caso da Sunamita. E, finalmente, guarde esse princípio. Deixe nas mãos de Deus o que só Deus pode fazer. Quando Eliseu, diz o versículo 32 aí, ó. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Eu percebi uma coisinha aqui. E eu, como pastor, eu já passei por uma situação invertida dessa. Não que a pessoa lá, o problema, ou a criança, ou o adulto estivesse morto. Mas é muito comum, às vezes, uma pessoa que pede ajuda para você,
quando você vai, a pessoa vai e começa a dar opinião, né? Ah, pastor, o senhor pode visitar meu marido? Então, o senhor leva óleo, viu, pastor? Leva óleo para ungir. A pessoa, a sunamita, não é interessante isso? Ela foi lá, imagina se você é sunamita. Você é sunamita, irmã. Você ia ficar dando um monte de opinião. Ia ficar dando palpite para o profeta. Não faz isso não. Não faz isso não. Que isso? Está pirado? Que isso, rapaz? O senhor tem que fazer assim. O senhor faz assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. A mãe não entrou no quarto com o profeta. Não se envolveu naquele momento, não palpitou sobre o que o profeta ou como o profeta devia fazer, não podia fazer, devia agir, não devia agir. Simplesmente ela aguardou. Simplesmente ela fez tudo o que tinha que fazer e ela ficou do lado de fora esperando. Nós sabemos, né, que na época o profeta era o porta-voz de Deus. Ele representava Deus diante das pessoas. Como tudo é diferente nos dias de hoje. Os profetas de hoje já não falam mais em nome de Deus. Bom, se não falam mais, então profetas de Deus não o são. É uma equação entendida assim. Mas aqueles que se dizem, não falam nem mais o nome de Deus, são poucos os que continuam caminhando de joelhos, pagando o preço da fidelidade, pagando o preço da pureza, pagando o preço da integridade. Felizmente, levante suas mãos e diga graças a Deus. Nós temos um profeta em nosso meio que é incorruptível. Nas mãos dele você pode deixar suas angústias, você pode deixar suas perdas, suas dores, suas decepções, seja como mãe, como pai, como filho, ou uma pessoa que esteja sofrendo, você pode deixar nas mãos do profeta que se chama Espírito Santo de Deus. Nós podemos deixar na mão dele. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Eu tenho um intercessor. Eu não sei bem há quanto tempo atrás. É alguém que é diácono numa igreja de Nova Vida, em São Gonçalo. Foi indicado pelo seu pastor para ser o meu intercessor. E ele todo dia me manda 3 mensagens. Esse dia ele mandou 4. Orei por vocês, orei por você. O Senhor te abençoe. Beijo no coração. Ele manda até beijo para mim, meu intercessor. Me manda de manhã, me manda de tarde, me manda de noite. De vez em quando eu respondo, eu sinalizo, né? Ele me manda uma mensagem no WhatsApp. De vez em quando eu respondo aquele comentário dele, eu boto lá, dando graças a Deus pela oração dele, e quando eu faço isso, ele vai me dar mais um texto. Voltou? Voltou. E ele vai e ele manda mais um texto para mim. Mas eu sempre que eu recebo a mensagem dele, e de vez em quando, em certas situações, às vezes que eu passo, eu mando uma mensagem para ele, peço que ele ore por alguma coisa. Mas eu sempre que ele recebe a mensagem dele, minha cabeça vai para o Espírito Santo. Sempre é no Espírito Santo. Ele me ajuda, esse meu intercessor, não só pela oração que ele faz, mas por essa lembrança que ele traz para mim, que o Espírito Santo intercede por mim sempre, intercede por você sempre. Ele traz a minha lembrança a esse fato, a esta revelação da palavra de Deus, pela sua insistência, pela sua perseverança. Então,
Ele é o Deus que nos conforta, que nos anima, que opera em nós o que nós não podemos operar. Mas este mesmo Espírito Santo prepara homens para estar ao seu lado, ao lado da sua família. Ele usa homens, pessoas, mulheres, servos, como o meu intercessor lá, não é? Para estar ao nosso lado, para orar, para interceder constantemente, incessantemente pelas nossas vidas. Então, lembre-se, eu estou terminando. Esses princípios não são específicos da família da sunamita. Eles podem, devem, precisam ser aplicados na minha e na sua família. Não deixe que o desespero anule a bênção de Deus na sua vida. Não permita que as suas limitações limitem o poder de Deus. Tudo é possível para Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa reverter. Se Ele quiser, se for o plano dEle, não há nada que Ele não possa fazer. Nas horas de decisão, procure, busque falar com a pessoa certa. Não fique abrindo sua vida para tudo quanto é lado. Não sai desorientado, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Não. Pare, pense, peça ajuda de Deus e busque falar com a pessoa certa. E quarto, deixe nas mãos de Deus o que só Deus pode fazer. Levou o profeta em casa, o profeta entrou no quarto, fechou a porta e orou e foi instrumento de Deus para devolver o filho a ela. E comece a viver um tempo novo. Busque esses princípios na sua vida, aplique, guarde. Se você não anotou, daqui a pouco você pode ir lá não sei aonde e ouvir a mensagem de novo e anotar. Comece a viver um tempo novo na sua casa. Comece a viver um tempo novo na sua vida. Comece a viver um tempo novo na sua igreja. Vamos nos unir em oração. Vamos clamar a Deus que nos devolva aquilo que nós perdemos. Vamos pedir que Ele recoloque em nossas mãos o que nós perdemos. A sunamita entrou naquele quarto, diz a sequência do texto, pegou o filho vivo e saiu. Entre no quarto com Deus e receba de volta aquilo que era seu. Curve a cabeça, vamos orar.